professor Paulo Alexandre Branham é uma excelente referência de vida acadêmica na USP, em especial no Instituto de Ciências Biomédicas, junto ao Departamento de Biologia Celular e do Desenvolvimento. Paulo Abrahanso destacou-se com brilhantismo, graças ao seu desempenho científico didático, combativo, sério, cooperativo, participativo e com grande conduta de caráter singular que orgulha o Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Paulo Abrahanso, portanto, é uma referência muito importante na estrutura da universidade. Hi, Paulo. Congratulations on the 50th anniversary of your institute. I loved coming to São Paulo, and the opportunity that you gave me to come along and help to teach on the postgraduate course on reproduction was just a very, very rich experience for me. It was marvelous to know that there was another place in the world where so many interests were in common, particularly with the uterine extracellular matrix, with the luminal epithelium in the rodent. From you I learned a lot about the epithelium, the decidua, the behavior of collagen, the behavior of trophoblast at implantation. And I met people with whom I made close relationships and close friendships that have lasted through the decades. Telma, Estella, Sergio, Aurelio, people with whom I had interactions that were valuable and influential in the development of my career, and you seeded all of that. It's been great to interact, it's been great to know you personally, and I'm very grateful also for the personal hospitality that you showed me. It's been absolutely fantastic, had a deep influence on my career. There isn't time to say more, except I just wish you all the best for continuing good health and happiness, and many thanks. Olá, professor Paulo Abrahanso. Paulinho, 51 anos de doutorado, uma excelente boa ideia, não? Você foi meu orientador de doutorado direto e ajudou a forjar muito do que eu sou hoje. Você teve e ainda tem uma força inspiradora que me permitiu atingir meus objetivos e sonhos e, acima de tudo, me apresentou o trofoblasto, uma parte essencial da minha vida. Dizem que um bom professor deixa em cada um dos seus estudantes uma marca indelével, além dos conteúdos do currículo, um pedacinho de sua sabedoria. Eu sei disso porque eu me vejo muitas vezes repetindo atitudes e ensinamentos seus aos meus alunos. Além de ter sido meu orientador, não é possível deixar de destacar toda a sua contribuição à morfologia, ao Departamento de Biologia Celular do Desenvolvimento, ao Instituto, à histologia e, acima de tudo, ao apoio humano para todos nós, professores e alunos. Hoje venho aqui expressar meu agradecimento a você, não apenas pela minha orientação, mas também a de muitos outros, tantos colegas hoje, né? Mas por outros aspectos da vida em que você foi generoso com seu tempo e cuidados. Parabéns, Paulo, por essa sua incrível jornada. Homenagear o Paulo Abrahanso, o nosso Paulinho, para mim é uma honra. O Paulinho foi meu primeiro orientador no antigo Departamento de Histologia e Embriologia da USP, hoje Departamento de Biologia Celular e de Desenvolvimento, durante o meu estágio de internato do curso médico da Universidade Federal de Pernambuco. O Paulinho teve uma importância muito grande na minha formação científica nas áreas de microscopia eletrônica, biologia da reprodução de mamíferos, em especial na biologia da reprodução de roedores, além da minha formação acadêmica nas áreas de histologia e embriologia. Com você, Paulinho, eu aprendi a conduzir a minha vida acadêmica e a minha vida científica com ética e honestidade. Além disso, tenho por você um enorme respeito e admiração por ter sido não apenas meu orientador científico e acadêmico, mas meu amigo durante todos esses anos. Paulinho, muito obrigado por todo o ensinamento, pela sua amizade, pela sua família. Minha homenagem a você não
será só hoje, mas sempre e sempre. Muito obrigado por tudo. É com um imenso prazer que eu participo dessa homenagem ao nosso querido professor Paulo Abrahamson. Quando ingressei no departamento como docente, ele estava na chefia e o nosso departamento passava por um momento grande de transição, com muitos docentes se aposentando e docentes novos, como eu, vindo de diferentes áreas. E o Paulinho teve um papel fundamental para que nós nos integrássemos rapidamente ao departamento. Generosamente, ele coordenou projetos da FAPESP de infraestrutura para os laboratórios dos diferentes docentes. Então, toda a minha gratidão, eu sei que de outros colegas também, por ele compartilhar os seus conhecimentos nas diferentes áreas, inclusive na área de ensino, de histologia, isso no nosso dia a dia e na preparação para o exame de livre docência, inclusive. E essas contribuições relevantes do Paulinho nas diferentes áreas, pesquisa, docência, extensão, ainda continuam. Dentre elas eu vou citar 2 atividades nas quais eu tenho a oportunidade de trabalhar diretamente com o Paulinho já há alguns anos. Primeiro é um projeto de extensão direcionado a professores e estudantes de ensino médio da rede pública, que tem como objetivo desenvolver kits de microscópios com impressão 3D e vídeos de lâminas histológicas. E uma outra atuação importante do Paulinho tem sido na coordenadoria da CAC. A CAC, que é a Comissão de Apoio à Comunidade do ICB, que existe já há 5 anos e tem como objetivo propiciar a ampliação de escuta e senso de pertencimento, acolhendo os membros da comunidade. É esse acolhimento que ele sabe fazer tão bem. Assim, nós temos tido a oportunidade de compartilhar tanto os desafios como as angústias desse trabalho. Enfim, Paulinho, eu me sinto super privilegiada de conviver com você, de desfrutar dos seus ensinamentos e da sua amizade. Parabéns pela trajetória. Um grande beijo. Olá, professor Paulo. Tudo bem? Saudades. Eu gostaria aqui de deixar algumas palavras. Primeiramente, eu queria falar do grande privilégio que eu tive de ser sua orientanda, a primeira orientanda, de ter absorvido tantos conhecimentos, o seu exemplo, o seu talento, exemplo de grande conhecimento. E gostaria também de falar algumas palavras a seu respeito das suas qualidades, mas eu tenho que escolher porque o tempo é muito curto, não posso falar sobre todas. Eu gostaria primeiro de dizer do seu papel na ciência como grande cientista de renome internacional, de um talento muito grande, de muito conhecimento, de muita competência e, além disso, gostaria também de ressaltar pelo menos mais uma das suas qualidades, a sua imensa generosidade para com todos, não só para com os bem próximos, mas para com todos, sempre muito querido por todos. Eu deixo aqui um grande abraço e a minha grande admiração e o meu grande obrigada sempre. Olá, como chefe do Departamento de Biologia Celular e do Desenvolvimento do ICB, como colega de trabalho e também como amiga, é um prazer enorme participar dessa homenagem para o professor Paulo Alexandre Abrahamson, homenagem feita pelos programas de pós-graduação do ICB. A Dânia, que é a atual vice-chefe do departamento, ela já mencionou a importância do Paulo como chefe de departamento no passado. E eu posso dizer que, para mim, o Paulo é um modelo a ser seguido. Ele foi um chefe muito acolhedor, muito construtivo, uma pessoa que sempre procura e procurou no passado beneficiar o coletivo e não a si próprio. Mas o Paulo é uma pessoa que está sempre se desafiando, sempre procurando ser útil e também novos aprendizados, novos desafios, né?
E ele continua sendo uma pessoa muito atuante no departamento, agora como professor sênior. Na pós-graduação, ele criou cursos importantes, o curso de redação científica, que atualmente está totalmente disponibilizado no YouTube, o curso prático e teórico de histologia, que tem sido bastante importante para os alunos de pós-graduação. Ele criou um MOL, Microscopia Online, que é uma ferramenta digital muito importante para o aprendizado de histologia e que é acessado não apenas por alunos do Brasil inteiro, mas também por outros países. Ele nos auxilia no departamento com seus conhecimentos de microscopia eletrônica, na coordenação do setor de microscopia eletrônica. Ele é responsável por livros, autor de livros de ensino, e é o atual responsável pelo livro Histologia Básica, de Junqueira e Carneiro, que está na sua 14ª edição, além de atuar em projetos de extensão e junto à Comissão de Apoio à Comunidade. Um outro papel muito importante que o Paulo tem exercido no departamento é na organização e na preservação da memória do departamento e do instituto. Eu tenho certeza que eu devo ter esquecido muitas atividades do Paulo, que são também importantes, mas o Paulo, além disso tudo, é uma pessoa extremamente agradável, espirituosa, divertida, inteligente, e é um prazer conviver com ele. Então, agradeço a oportunidade de dar esse depoimento e parabéns, Paulo, por essa homenagem tão merecida, e eu espero, sinceramente, que você continue conosco ainda por muito, muito tempo. Muito obrigada. Tudo começou quando uma moça me procurou na faculdade de medicina e disse que ela ouviu falar que a faculdade de farmácia ia implantar uma disciplina de graduação chamada Ensaios Biológicos e eu seria o professor dessa disciplina. Então ela veio se oferecer como assistente. Mas ela tem um problema, que ela não estava ainda formada no curso de graduação. Ela tinha uma dependência e não poderia tomar posse imediatamente. Eu disse a ela que eu também tinha um problema burocrático, não podia tomar posse imediatamente, mas que nós poderíamos começar a trabalhar juntos na implantação da disciplina. Seria uma situação singular. A nova disciplina tinha local para dar aula na Faculdade de Medicina, tinha alunos, tinha uma certa verba para comprar material para implantar a disciplina, mas o corpo docente estava vazio, não tinha ninguém, oficialmente não havia ninguém. Mas nós podíamos começar a trabalhar e começamos a trabalhar quando notei que a moça era competente, inteligente, esforçada, séria, uma série de qualidades. E realmente essas qualidades nos levaram a implantar a disciplina, nos levaram a enfrentar a época conturbada que foi a época de reforma universitária. Nós fomos para o ICB, para o Departamento de Farmacologia do ICB, e ela defendeu o doutorado nessa época. Até aí ela estava sob minha orientação. Daí por diante continuamos a trabalhar juntos, mas ela estava independente. E eu acompanhei a evolução dela depois da defesa de doutorado. Tive a oportunidade de acompanhá-la e assistir à evolução dela. Primeiro, a livre docência. Depois, o concurso para professor titular. Depois, vi que ela se
se tornou chefe do departamento de farmacologia. E acompanhei, vi que a organização que ela efetuou para o seu próprio laboratório de pesquisa, como ela conseguiu implantar um biotério exemplar. Ela organizou um grupo de pesquisas própria, orientou alunos, publicou trabalhos em revistas nacionais, revistas estrangeiras, de alta repercussão, como por exemplo o British Journal, o Pharmacology. E um dia ela me disse, saiu publicada a minha aposentadoria. Eu me lembro que eu falei, seja feliz com a sua família e leve consigo nossa eterna gratidão por tudo que você fez pelo nosso departamento. Oi, Zu. Tudo bem? Você não sabe qual é a alegria que eu estou tendo agora, gravando essa mensagem para você. Você está sendo homenageada, certamente os seus méritos científicos, seus méritos como professora já foram expostos na congregação. Então eu acho que valeria a pena eu falar alguma coisa da nossa convivência diária como parceiras de laboratório. Nós nos conhecemos no começo do ICB. Naquela época, eu era contratada na Faculdade de Medicina, já tinha doutorado, e você veio fazer o seu trabalho de doutorado no laboratório do professor Zulin. Naquela época, a farmacologia do ICB estava sediado na Faculdade de Medicina, porque nós não tínhamos prédio ainda. Você fez a sua tese de doutorado, foi para a Inglaterra, foi solteira e voltou casada. Isso daí foi até motivo de brincadeira durante algum tempo, porque eu dizia para você, olha, eu não testemunhei esse casamento. Enfim, isso era uma brincadeira entre nós. Quando você voltou, o nosso prédio, o ICB1, ficou pronto e nós tivemos que mudar fisicamente. Os laboratórios que eram sediados na Faculdade de Medicina ficaram na Faculdade de Medicina como laboratórios de terapêutica clínica. E nós tivemos que montar os laboratórios do ICB, praticamente do zero. Eu levei um fisiógrafo, eu tinha acabado de receber esse fisiógrafo da FAPESP. O Zulin levou alguns equipamentos, como banho-maria e centrífugo, essas coisas que são usadas em ensaios biológicos, mas considerando um laboratório de pesquisa científica, a estrutura ainda estava muito precária. E com isso a gente teve que construir, lutar para conseguir as coisas. E nessas dificuldades, eu acho que até aproxima mais as pessoas, ou afasta. Porque nas dificuldades a gente fica conhecendo melhor as pessoas. Quem são as pessoas egoístas? Quais são as pessoas que têm respeito pelos outros? Enfim, e com essa dinâmica, nós acabamos no mesmo laboratório, onde a Maria Helena e a Doroti estavam começando a fazer a tese de doutorado. E uma vez tituladas, elas foram contratadas e formamos um grupo de 4 mulheres completamente diferentes, cabeças diferentes, formações diferentes, mas nós tínhamos uma coisa em comum. São os aspectos, os valores éticos e os valores morais. E isso permitiu que a gente convivesse por mais de 30 anos com cabeças diferentes, uma tendo que convencer a outra do seu ponto de vista. E nas discussões científicas, a gente só terminava quando a gente chegava num consenso. Ou seja, uma tinha que convencer a outra de que o seu ponto de vista, que tinha uma base forte, era o mais correto. E com isso, essa convivência foi extremamente produtiva, aprendemos muito,
As quatro aprenderam, as quatro ensinaram. E eu tenho a impressão, posso estar errada, que a maneira, o nosso comportamento, a nossa imagem corporal transferia o que havia entre a gente, amizade, respeito, mas eu acho que eu nunca cheguei a dizer claramente. Então eu tenho que terminar essa mensagem, porque ela deveria ter sido curta, dizendo o seguinte: ICB está de parabéns, porque manteve nos seus quadros uma professora, uma pesquisadora do quilate da Zuleika. E quero te dizer, Zuleika, eu te respeito muito, te admiro muito como profissional, como colega de trabalho, como mulher, como amiga. Você é até como uma irmã para mim. Beijo. Foi com grande honra e alegria que recebi o pedido da Maria Luísa para gravar esse vídeo em homenagem à professora Zuleika pelos 50 anos do seu doutorado. Eu a conheci em 1997, quando buscava uma vaga para iniciação científica em seu laboratório. Com toda a experiência de vida que eu tinha na época, aos 19 anos, as primeiras características dela que me chamaram a atenção foram a sua seriedade, o seu rigor e a sua competência. Depois do primeiro encontro, foram vários anos de ensinamento e aprendizado no espectro mais amplo de uma relação entre aluna e professora. Com a correção do primeiro relatório, entregue impresso como ela gostava de ler, descobri, como seus alunos brincavam, que o papel poderia gritar. Depois disso, foram tantos outros relatórios, dissertação, tese e artigos. Agradeço pelos vários pontos de exclamação, pelos outros tantos pontos de interrogação e pelos muitos comentários como "eu não entendi" ou "o que você quis dizer com isso?", anotados nos textos. Agradeço por sempre ter nos desafiado a convencê-la sobre a relevância de uma pergunta científica ou a necessidade de realizar um experimento ou a entender o significado de um resultado ou a buscar a resolução de um problema. Agradeço por estar sempre presente nos momentos de frustração ou por nos orientar quando os caminhos eram confusos. Agradeço por nos mostrar que a vida acadêmica fica ainda mais rica com interesse também por outros assuntos. Agradeço pelas inúmeras conversas na copinha sobre filmes, viagens e tantos outros assuntos. Agradeço por ser a nossa referência na universidade, ou seja, a nossa referência é uma mulher que se dedicou de maneira intensa à vida acadêmica, começando em uma época com desafios ainda maiores do que enfrentamos hoje, ao mesmo tempo que se dedicava intensamente a ser filha, esposa e mãe. Agradeço por ainda fazer parte de nossas vidas, agora por ser uma grande amiga. Estou aqui como representante das suas alunas e seus alunos que têm muito respeito e admiração e a têm como inspiração. Forte abraço e beijo grande. Prezada Zuleika, é com grande prazer que eu participo nesta sessão em sua homenagem e a minha participação foi solicitada pela colega Maria Luísa Moraes de Barreto Chaves, que organizou esta sessão. E a justificativa para esse convite foi a nossa contemporaneidade, o fato de nós termos, por mais de 4 décadas, termos sido colegas no departamento de farmacologia. E a solicitação mais específica da colega Maria Luísa foi de que eu muito brevemente apontasse aspectos da sua passagem, da sua atividade pela pós-graduação em farmacologia do nosso departamento. E nesse contexto, e agora falando também para os colegas que nos assistem, eu aponto inicialmente que a colega Zuleika ocupou a coordenação da pós-graduação em farmacologia por 2 oportunidades. E a sua atividade nesse ministério levou a pós-graduação em farmacologia
avanços, né? De maneira que a nossa pós-graduação se beneficiou muito da capacidade administrativa, né? Da competência acadêmica e da dedicação da colega Zuleika às missões a que ela se propõe levar adiante. No contexto das atividades de pós-graduação da colega Zuleika, eu tenho ainda que apontar uma atividade muito importante que a colega Zuleika exerceu, que foi a de que se constituiu na criação e instalação de uma disciplina de pós-graduação voltada para o lado didático-pedagógico do pós-graduando. Uma disciplina de pós-graduação que constituísse uma formação adicional ao pós-graduando, além daquela tradicional formação em pesquisa. A criação dessa disciplina no Departamento de Farmacologia foi pioneira não só no departamento, mas também no ICB e também a nível da Universidade de São Paulo. A disciplina criada recebeu o nome de Ensino de Farmacologia, Análise Crítica dos Métodos. E essa disciplina, criada em 1990, até hoje é lecionada no departamento e, no momento, ela está sob uma coordenação tripartite, minha, do colega Ricardo Martins de Oliveira Filho e do colega Votan Tavares de Lima. Com isso, nós nos consideramos, com honra e prazer, como herdeiros da colega Zuleika quanto à disciplina Ensino de Farmacologia, Análise Crítica dos Métodos. E aproveitamos o ensejo para parabenizá-la por esta muito merecida homenagem. Bom, na condição de chefe do Departamento de Farmacologia, eu gostaria de agradecer à professora Maria Luísa, primeiramente, por organizar essa homenagem à professora Zuleika Bruno Fortes em decorrência do pioneirismo nas defesas de tese no ICB. Esse ano, então, comemorando 50 anos do doutorado da professora Zuleika. Eu queria também agradecer aos que me antecederam, os professores Zulin Berzinger, professor Antônio Carlos Oliveira, a professora Regina Chivoleto e a professora Eliana Camini pelos vídeos enviados, e aos demais professores que enviaram suas mensagens de reconhecimento e gratidão. Então, como já exposto pelos colegas, além de grande cientista e orientadora, eu gostaria aqui de destacar o papel da professora Zuleika na USP, no ICB, que foi além da pós-graduação e a pesquisa. A professora Zuleika exerceu funções administrativas importantes, como chefe de departamento de 96 a 2000, depois de 2004 a 2006. Ela assumiu também a vice-chefia de 2000 a 2004 e de 2006 a 2010. Além disso, ela foi presidente da Comissão de Biotéries do ICB por 10 anos, de 2002 a 2012. E graças ao reconhecimento ao seu empenho e trabalho na comissão, o biotério de produção de ratos ganhou o nome de Zuleika Bruno Fortes, que é uma homenagem mais do que merecida. Meu primeiro contato com a professora Zuleika foi na minha banca de ingresso ao departamento, em que ela era presidente da banca. E quando eu fui contratada, ela era a chefe do departamento. Então, hoje, eu fico muito feliz de estar nessa posição de chefia e poder agradecê-la nessa homenagem pelo acolhimento bastante caloroso e a um departamento que eu não era egressa e que, portanto, conhecia bem poucas pessoas. Então, eu gostaria aqui de agradecer à professora Zuleika pela sua disponibilidade,
por estar sempre com as portas abertas para nos ouvir, nos aconselhar e, finalmente, pelo legado que ela deixa, pelo legado de retidão e dedicação ao departamento, como exemplos para aqueles que a sucederam na chefia. Então fica aqui meu agradecimento, minha admiração, meu carinho e meu grande respeito pela professora Zuleika. Muito obrigada.